muitas vezes a gente se arrepende de atos pequenininhos, não precisa ser nada grande. Né? O arrependimento, ele tem aí uma variedade muito grande de atitude, de coisinhas, né? Às vezes a gente faz uma coisinha de nada e aquilo dá, assim, um arrependimento tão grande. E às vezes a pessoa que foi alvo daquela atitude, que tanto está nos incomodando, nem lembra mais disso. Eu não sei se vocês chegaram a ver um filme que passou várias vezes, é um filme antigo, Linha Mortal. Alguém já viu esse filme? Passou há muito tempo e andou passando aí na HBO várias vezes. É um filme bem antigo, mas ele mostra um grupo de médicos que queriam ver o que acontecia após a morte. Viu, né? Esse filme é muito bom. Então, eles induziam uma parada cardíaca e a clínica, eles ficavam clinicamente mortos. Então, depois, esse mesmo grupo de médicos ressuscitava, né? Através dos aparelhos, trazia à vida essa pessoa que não tinha morrido. Ela estava apenas naquela fase, né? Clinicamente morta, mas não tinha morrido, senão não voltava, né? Então, depois eles contavam essas experiências e todos eles, desse período em que eles ficaram fora, eles foram atormentados por coisas que eles fizeram. Tinha um que foi atormentado, ele estava sendo atormentado por uma menina que ele ficava humilhando na escola, quando ele era jovenzinho. E a garota ficava atormentando ele, perturbando, perseguindo ele. Ele não tinha sossego, ele ficou tão desesperado. E depois que ele voltou, e continuou aquele problema com ele, né? Aquele tormento, aquela perseguição. E ele então foi procurar por ela. Porque ele sentiu a necessidade de se redimir. Ele se arrependeu do que ele tinha feito com ela e precisava de encontrá-la para obter dela o perdão, para que ele pudesse sossegar. Aí ele a encontrou casada, uma família formada, muito bem de situação. E ela, então, ela nem o reconheceu. E depois ele começou a contar algumas coisinhas e ela teve até dificuldade para lembrar daquele fato. Depois ela até lembrou que era ele que na escola ficava, mas ela vai, aquilo era uma bobagem, era uma brincadeira. Mas olha como que isso ficou registrado na consciência dele, como que isso fez mal a ele. Então aquela pessoa que foi alvo daquela humilhação, ela nem lembrava mais disso, mas a ele incomodava. Então a gente às vezes passa pelo nosso dia, no finalzinho do dia a gente vai fazer uma reflexão e a gente fala, poxa, eu não precisava ter feito isso hoje, eu não podia ter falado isso para fulano, estou arrependido. Nós falamos essa palavra, ou pelo menos sentimos, pensamos nela muito mais durante o dia do que a gente possa imaginar. A gente acaba se arrependendo muito das coisas que a gente faz. Na vida que a gente está levando hoje, nessa vida corrida, né, nessa vida atribulada e também cheia de temores, porque a gente se assusta, né? A gente está vivendo um momento complicado. Nas cidades grandes, Friburgo já está problemático, né? Mas nas cidades grandes, as pessoas saem de casa de manhã para trabalhar, saem com medo, né? Há um tempo atrás, meu marido estava dentro daquele túnel da Dois Irmãos ali que vai para a Barra e houve aquele problema, aquelas motos vindo ao contrário. Então as pessoas começaram a largar os carros ali dentro e sair correndo. Algumas foram ameaçadas pelos motoqueiros que mandaram que elas saíssem, senão elas iam ser baleadas. Então elas largaram o carro e saíram. Mas outras saíram apavoradas. Nem tiveram contato com esses motoqueiros e saíram apavoradas. E largaram os carros lá. Isso deve ter uma semana e pouco, uns 10 dias mais ou menos. Então a gente vê que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, o medo impera, todo mundo fica apavorado porque a situação não está fácil, né? A situação da nossa sociedade não está fácil. Então a gente faz muitas coisas, corre, às vezes deixa de dar atenção a alguém, nega uma ajuda a alguém, né? Evita a presença de outra pessoa. Então no finalzinho do nosso dia a gente acaba se arrependendo de muita coisa que a gente fez, porque às vezes aquela ação que a gente não fez, aquela atitude que a gente não tomou, pode ter gerado um prejuízo grande para outra. A gente fala, poxa, me arrependi, eu podia ter dado uma atençãozinha, podia ter parado, ter ouvido. Então, o arrependimento,
ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar, né? Se a gente fizer uma reflexãozinha, a gente vai ver isso. No plano espiritual, compreendendo as imperfeições que o impedem de ser feliz, deseja uma nova encarnação para se purificar. Então o espírito no plano espiritual, ele começa a ver tudo que ele fez, ele começa a ver as bobagens que fez, ele começa a se arrepender tanto de não ter dado mais valor à sua encarnação, de não ter contribuído melhor para seu aperfeiçoamento, para sua evolução. Ele começa então a fazer um balanço da vida que teve, fazer escolhas de provas para que ele possa então reencarnar e vir para cá consertar o erro, né? Entretanto, há espíritos cujo arrependimento é tardio. Espíritos perversos, indiferentes e preguiçosos, espíritos fracos, inferiores, mas até reconhecidos, são aqueles espíritos que são inferiores, sabem das maldades que fazem e até reconhecem por que eles não estão numa condição melhor. Eles até reconhecem, outros não. A gente vê muito na mesa mediúnica, nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que chegam revoltados, né, com determinadas situações e outros nem um pouco arrependidos daquilo que estão fazendo e que fizeram, né, achando-se muito certos e que fariam novamente. Quer dizer, não é porque o espírito desencarna que ele entra logo na dimensão dos espíritos e se torna bonzinho, reconhecido das bobagens que fez. Nem sempre. Se ele for teimoso, se ele for renitente do mal, ele vai continuar achando que ele está certo. Então, se eles se tornam algozes de determinadas almas encarnadas, obsidiam, né? Se tornam obsessores e cobradores de almas que estão aqui encarnadas nesse mundo e que eles acham que devem alguma coisa a eles. Então, são espíritos que não acham que estão errados. Então, não é porque desencarnou que vai reconhecer, que vai se tornar bonzinho, né? A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. A gente também vê muito isso nas nossas reuniões mediúnicas. Quando o espírito vem determinado a se vingar de alguma coisa, ele não tem um pingo de arrependimento do mal que ele está fazendo, aí sempre a gente faz orações, faz prece a favor dele. Ele mesmo fala isso, olha, não precisa fazer, porque isso não vai ter efeito nenhum, porque eu sei que estou fazendo, eu quero fazer, tem muitos espíritos aqui precisando de ajuda, reze por eles, ofereça a eles essa prece que eu não quero. Né? Então são espíritos que são refratários, então realmente a prece não vai alcançá-los. A nossa tarefa é continuar pedindo por eles, porque um momento eles vão acordar, num momento qualquer eles vão despertar. Né, nós temos, porque o espírito, a liberdade do espírito, o livre-arbítrio, é relativo, não é absoluto. Ele não pode prolongar indefinidamente a sua condição de inferioridade. Nós temos uma parábola, que eu adoro essa parábola, pena que ela está com o nome errado, ela não devia ser parábola do filho pródigo, e sim do egoísta, do pródigo e do egoísta, mas ela aparece como parábola do filho pródigo, né? É interessante porque é o desvio de uma alma para o mal. Ela tem essa simbologia, né? Ele pega a parte dele da fortuna do pai, a parte que lhe cabia, sai, gasta tudo, esbanja tudo e fica num sofrimento tal, ele chega num ponto que ele reconhece que até os porcos de onde ele estava tinham comido melhor que ele. Então ele estava numa situação terrível. Aí ele resolve retornar à casa do pai. Então essa simbologia é exatamente essas almas que se transviam, que não tem nenhum arrependimento, como ele não teve arrependimento na hora que ele estava botando a fortuna do pai dele fora, que ele estava desgraçando a própria vida, ele não estava se arrependendo de nada, estava tudo ótimo, ele estava certo, era isso que ele queria, mas chegou um ponto que ele estava num sofrimento tão grande que ele reconheceu o erro dele, aí ele se arrepende. É o primeiro passo para a redenção, o arrependimento. Aí ele retorna à casa do pai, é recebido pelo pai com muito carinho e com muita euforia, o que não acontece com o irmão.
o irmão não o aceita e não aceita nem ser chamado de irmão dele, que ele fala mesmo para o pai, esse teu filho que esbanjou o seu dinheiro, você o recebe, ainda mata melhor, reis ainda faz uma festa enorme para ele. Eu que sempre fiquei aqui cuidando dos seus interesses, você nunca fez uma festa para mim. Quer dizer, ele demonstrou o egoísmo enorme, ele demonstrou que ele não estava ali por amor ao pai. Ele estava ali porque interessava ele ficar ali, ele tinha interesses, então ele era egoísta. E ainda por cima, nem um pouco solidário, nem um pouco caridoso com aquele irmão que retorna à casa do pai precisando de ajuda. Aí que tá. Então, o espírito, ele vai até um ponto tal que ele reconhece o erro. Ali ele se arrepende. E o arrependimento é, então, o primeiro passo para a redenção. A prece aí tem todo valor. Quer dizer, ela sempre tem valor, mas o espírito não recebe de imediato porque está refratário à mensagem do bem. Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Foi o que a gente acabou de falar. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Né? Então, se a vida dele foi repreensível, se ele não compreendeu ainda, é um espírito inferior. Todos nós, num plano de provação e expiação, temos inferioridade. Temos almas superiores aqui? Temos, mas não é a maioria. Porque o mal impera nesses planos. Mas nós temos almas de extremo valor, almas abençoadas, almas que estão aí evoluídas, para que sirvam de exemplo para nós. Porque se a gente também só tiver contato com a inferioridade, a gente não aprende. Né? Então, nós temos exemplos de nobreza e de virtude nessa terra, mas não é a maioria. Então, a maioria dos espíritos reencarnados em planos de provação e expiação estão aí numa inferioridade ainda, claro que também em vários níveis, porque nós temos uma variedade enorme de níveis evolutivos em planos de provação e expiação. Temos espíritos muito atrasados e temos almas nobres, né, almas evoluídas que estão aqui para nos dar exemplos, né, de virtude. A morte não torna o espírito imediatamente perfeito. Quer dizer, ele vai fazer um balanço, ele vai se arrepender, aí ele vai reencarnar para resgatar o seu passado. Pode persistir no seu erro, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Reencarnam para expiar as suas faltas através das provas a que é submetido. Então, aí é que entra a questão das penas eternas. Não existe eternidade de penas. O espírito, ele vai ficar naquele sofrimento, naquela perturbação, naquela teimosia, nos seus falsos princípios, até que ele compreenda que ele está errado.